Livro de Judite. Antecedentes do assédio de Betúlia. O poder de Nabucodonosor. Arfaxade, rei dos Medos, tinha submetido ao seu império um grande número de nações. Ele edificou uma fortaleza de pedras polidas, a qual deu o nome de Ecbatana. Cercou-a de muralhas de 70 côvados de altura e 30 de largura, e pôs-lhe torres de 100 côvados de altura. Estas eram de forma quadrada, e seus lados estendiam-se por um espaço de 20 pés. As portas tinham uma altura proporcional às das torres. Ele gloriava-se do poder invencível de seu exército e da imponência de seus carros. Ora, no 12º ano de seu reinado, Nabucodonosor, que reinava sobre os assírios em Nínive, a grande cidade, fez guerra a Arfaxade e venceu. Na grande planície chamada Ragal, aliaram-se a ele todos os habitantes das regiões vizinhas de Eufrates, do Tigre e do Hidáspes, e nas planícies de Arioque, rei dos Elimeus. Então, engrandeceu-se o reino de Nabucodonosor e seu coração encheu-se de orgulho. Mandou emissários a todos os habitantes da Cilícia, de Damasco, do Líbano, aos povos de Carmelo e de Galaade, aos galileus, na grande planície de Esdrelão, aos habitantes de Samaria e aos povos de além do Jordão até Jerusalém, a toda a terra de Gesem e até os confins da Etiópia. A todos esses povos enviou Nabucodonosor emissários, mas todos protestaram unanimemente e os despediram de mãos vazias, chegando até a expulsá-los com desprezo. À vista disso, encheu-se de cólera o rei Nabucodonosor contra todos esses povos, e jurou pelo seu trono e pelo seu reino, que havia de tomar vingança de todos eles. No 18º ano do rei Nabucodonosor, no 22º dia do primeiro mês, foi tomada no palácio de Nabucodonosor, rei dos assírios, a decisão de que ele se vingaria. Convocou todos os anciãos, todos os seus chefes e guerreiros, e teve com eles um conselho secreto, no qual revelou-lhes o seu desígnio de submeter toda a terra ao seu império. Tendo a sua proposta agradado à Assembleia, o rei Nabucodonosor ordenou a Holofernes, marechal de seu exército, dizendo: vai contra todos os reinos do Ocidente, principalmente contra aqueles que desprezaram a minha ordem. Ferirás a todos, sem consideração alguma, e me sujeitarás todas as fortalezas. Campanha de Holofernes. Holofernes convocou os generais e oficiais do exército assírio e contou os efetivos da expedição. Conforme a ordem do rei, havia 120.000 soldados de infantaria e 12.000 flecheiros a cavalo. Mandou adiante do seu exército uma multidão de camelos com provisões abundantes para as tropas, inumeráveis rebanhos de bois e de cordeiros. Ordenou que em toda a Síria se preparasse trigo para quando ele passasse. Levou também grande quantidade de ouro e de prata do tesouro real. Pôs-se a caminho com todo o exército, com todos os carros, os cavaleiros e os frecheiros. Que se espalharam pela terra como gafanhotos. Atravessou as fronteiras da Síria e chegou às grandes montanhas de Ange, que ficam ao norte da Cilícia. Penetrou em todos os seus fortes e apoderou-se de todos os seus bens. Tomou de assalto a célebre cidade de Melitene e saqueou todos os filhos de Tarsis e os filhos de Ismael, que habitavam de fronte do deserto, ao sul da terra de Seló.
Passando o Eufrates pela segunda vez, penetrou na Mesopotâmia e arrasou todas as fortalezas do país, desde a torrente de Caboras até o mar. Em seguida, apossou-se de todas as regiões que marginam o Eufrates, desde a Cilícia até a terra de Jafé, que se estende para o sul. Levou todos os madianitas, saqueou todas as suas riquezas e passou a fio de espada todos os que lhe opunham resistência. Depois, desceu as planícies de Damasco no tempo da colheita, queimou todas as colheitas e cortou todas as árvores e as vinhas. Tornou-se assim objeto de terror para todos os habitantes da terra. Então, os reis e os príncipes de todas as cidades e de todas as províncias da Síria, da Mesopotâmia, da Síria, de Sobal, da Líbia e da Cilícia, enviaram seus delegados a Holofernes para lhe dizerem: cessa a tua indignação contra nós. É melhor que vivamos servindo o grande rei Nabucodonosor e submetendo-nos a ti, do que morrermos depois de havermos sofrido, além da nossa perda, os males da escravidão. Eis aí todas as nossas cidades, todas as nossas possessões, todas as nossas montanhas e colinas, nossos campos, nosso gado, nossos rebanhos de cordeiros e de cabras, nossos cavalos e nossos camelos, todos os nossos bens e nossas famílias. Tudo o que nos pertence depende de ti, de hora em diante. Somos teus escravos, nós e nossos filhos. Venha a nós como um senhor pacífico e emprega os nossos serviços como te parecer melhor. Holofernes desceu então das montanhas com suas poderosas forças de cavalaria e apoderou-se de todas as cidades e de todos os habitantes do país. Levou de todas as cidades para suas tropas auxiliares homens valentes e escolhidos para a guerra. Era tão grande o terror daquelas províncias que os principais e os magistrados de todas as cidades saíam com o povo ao seu encontro e o acolhiam com coroas e archotes, dançando ao som dos tamborins e das flautas. Mas não conseguiram, apesar disso, abrandar a ferocidade daquele coração. Ele destruiu as suas cidades e cortou os seus troncos sagrados, pois Nabucodonosor havia-lhe ordenado que exterminasse todos os deuses da terra, para que só ele fosse chamado Deus por todas as nações que lhe conquistasse o poder de Holofernes. Ele, atravessando a Síria de Sobal, toda a Apameia e toda a Mesopotâmia, chegou aos Idumeus, na terra de Gabaá. Depois de haver conquistado suas cidades, fez ali uma parada de 30 dias, durante os quais juntou todas as forças de seu exército. Os judeus preparam-se para a guerra. Ouvindo isso, os israelitas de Judá ficaram alarmados com a aproximação de Holofernes. O medo e o terror apoderaram-se deles, temendo que ele fizesse a Jerusalém e ao templo do Senhor o mesmo que ele fizera às outras cidades e aos seus templos. Mandaram mensageiros por toda Samaria e seus arredores, até Jericó, e ocuparam todos os cumes dos montes. Cercaram de muros todas as suas cidades e armazenaram trigo para poderem sustentar o combate. De seu lado, o sumo sacerdote Eliacim escreveu a todos os que habitavam defronte de Esdrelão, que está fronteira à grande planície vizinha de Dotaia, e a todos os das terras pelas quais havia passagens, pedindo-lhes que ocupassem as vertentes montanhosas que davam acesso a Jerusalém e que pusessem guarnições nos desfiladeiros, por onde se pudesse passar. Os israelitas executaram todas as ordens de Eliaçaim, sacerdote do Senhor. Todo o povo orou fervorosamente ao Senhor, humilharam suas almas com jejuns e orações,
eles e suas mulheres. Os sacerdotes vestiram-se de cilício, as crianças prostraram-se diante do templo do Senhor e cobriu-se o altar do Senhor com um cilício. Unidos de coração e de alma, clamaram ao Senhor que não entregasse seus filhos à rapina do vencedor, suas mulheres à devassidão, suas cidades ao extermínio, seu templo à profanação, e não permitisse que eles próprios se tornassem o opróbrio das nações pagãs. Ele assim, sumo sacerdote do Senhor, percorreu então todo o país de Israel e falou ao povo nestes termos: Estais certos de que o Senhor vos ouvirá, se perseverardes, jejuando e orando em sua presença. Lembrai-vos de Moisés, servo do Senhor, Amaleque, que confiava em sua força, em seu poder, em seu exército, em seus escudos, em seus carros e cavaleiros. Foi derrotado por ele, não com suas armas, mas com o poder da santa oração. E isso mesmo acontecerá a todos os inimigos de Israel, se perseverardes na obra que começastes. Com tais exortações, os israelitas puseram-se a orar diante do Senhor. Mesmo aqueles que ofereciam holocaustos ao Senhor, faziam-no revestidos de saco e com a cabeça coberta de cinzas. E todos rogavam a Deus, de todo o seu coração, que visitasse o seu povo de Israel. Aquior elogia Israel. Holofernes, marechal do exército assírio, foi avisado de que os israelitas se preparavam para a guerra e que haviam bloqueado as passagens dos montes. Ouvindo isto, Holofernes foi tomado de grande cólera. Convocou então todos os chefes de Moabe e os generais dos moabitas e disse-lhes, ou melhor, convocou então todos os chefes de Moabe e os generais dos amonitas e disse-lhes, Dizei-me quem é esse povo que ocupa as montanhas, quais as cidades em que habitam e qual o efetivo de seu exército. Em que consistem o seu poder e a sua força, e quem é o seu chefe? E por que motivo foi ele o único dentre todos os povos do Oriente que nos desprezou, recusando-se a sair ao nosso encontro para receber-nos pacificamente? Aquior, chefe dos amonitas, respondeu-lhe, Meu senhor, se te dignas ouvir-me, eu te direi a verdade acerca desse povo que habita nos montes, e nenhuma mentira sairá da minha boca. Esse povo é da raça dos caldeus. Habitaram primeiramente na Mesopotâmia, porque recusavam seguir os deuses de seus pais que estavam na Caldeia. Abandonaram os ritos de seus ancestrais que honravam múltiplas divindades e passaram a adorar o Deus único do céu, o qual lhes ordenou que saíssem daquele país e fossem estabelecer-se na terra de Canaã. Depois disso, sobreveio a toda a terra uma grande fome e desceram ao Egito, onde, durante 400 anos, multiplicaram-se de tal forma que se tornaram uma multidão inumerável. Oprimidos pelo rei do Egito e obrigados a trabalhar na fabricação de tijolos e de argamassa para a construção de suas cidades, clamaram ao seu Senhor, e este feriu toda a terra do Egito com vários flagelos. A praga cessou quando os egípcios os expulsaram de sua terra, mas quiseram retomá-los para sujeitá-los de novo à escravidão. Eles fugiram. O Deus do céu abriu-lhes o mar de tal modo que as águas tornaram-se cada lado sólidas, como um muro, e eles atravessaram a pé enxuto pelo fundo do mar. Entretanto, vindo em sua perseguição inumerável, o exército dos egípcios foi de tal maneira envolvido pelas águas que não escapou um sequer que pudesse contar à posteridade o acontecimento. Ao sair do Mar Vermelho, ocuparam os desertos do Monte Sinai, onde nunca homem algum pôde habitar, nem um ser humano se fixar. Ali tornaram as fontes de águas amargas em águas doces e potáveis, e por um espaço de 40 anos receberam um alimento vindo do céu.
Por toda parte onde entraram, sem arco e sem flecha, sem escudos e sem espada, Deus combateu por eles e venceu. Ninguém jamais pôde insultar esse povo, a não ser quando ele se afastou do culto do Senhor seu Deus. Mas sempre que, ao lado de seu Deus, eles adoravam outro, logo eram entregues à pilhagem, à espada e à vergonha. E todas as vezes que se arrependiam de ter abandonado o culto do seu Deus, o Deus do céu dava-lhes força para resistir. Finalmente, derrotaram os reis cananeus, jebuseus, ferezeus, iteus, heveus, amorreus e todos os valentes de Ezebom, e tomaram posse de suas terras e de suas cidades. Enquanto não pecavam na presença de seu Deus, eram bem-sucedidos, porque o seu Deus odeia a iniquidade. Há alguns anos, com efeito, tendo-se desviado do caminho que Deus lhes tinha ordenado trilhar, foram derrotados nos combates contra várias nações, e muitos dentre eles para o cativeiro. Mas converteram-se de novo ao Senhor seu Deus, e depois dessa dispersão, acham-se reunidos desde há pouco. Retomaram a posse de suas montanhas e de Jerusalém, onde está seu santuário. Agora, pois, meu Senhor, informa-te se esse povo cometeu alguma iniquidade na presença de seu Deus, e então subamos e o ataquemos, porque o seu Deus os entregará nas tuas mãos e ficarão sujeitos ao teu poder. Mas se esse povo não está manchado de nenhuma ofensa para com seu Deus, não o poderemos enfrentar, porque o seu Deus o defenderá e seremos o opróbrio de toda a terra. Calando-se Aquior, todos os grandes de Holofernes se indignaram e queriam matá-lo. E diziam entre si: quem é esse homem que pretende que os israelitas possam resistir ao rei Nabucodonosor e ao seu exército, sendo eles homens sem armas, sem força e ignorantes na estratégia? Para mostrarmos a Aquior que ele nos enganava, vamos às montanhas, e quando tivermos capturado seus príncipes, o cortaremos em pedaços. É preciso que toda a nação saiba que Nabucodonosor é o Deus da terra e que não há outro fora dele. Aquior, banido por Holofernes. A estas palavras, Holofernes encolerizou-se e disse a Aquior: já que nos predissestes que a nação de Israel será defendida por seu Deus, vou mostrar-te que não há outro Deus senão Nabucodonosor, quando os tivermos ferido a todos como um só homem. Perecerás tu também com eles pela espada dos assírios, e todo Israel desaparecerá contigo. Assim, aprenderás que Nabucodonosor é o Senhor de toda a terra. A espada de meus soldados atravessará tuas costas, e cairás transpassado no meio dos feridos de Israel. Não respirarás mais senão por ser exterminado com eles. Se crês na verdade de tua profecia, não desanimes. Muda a palidez de tua face, se pensas que minhas palavras não se podem realizar. E para que saibas que terás a mesma sorte que eles, será desde já associado a esse povo, a fim de sofreres com eles os golpes de minha vingança, quando minha espada infligir-lhes o castigo que merecem. Então, Holofernes ordenou aos seus homens que prendessem Aquior e o levassem a Betúlia para entregá-lo nas mãos dos israelitas. Os escravos de Holofernes tomaram-no e se foram através da planície. Ao se aproximarem dos montes, porém, saíram contra eles os atiradores de funda, e eles desviaram-se para os lados da montanha, onde ataram Aquior a uma árvore pelas mãos e pés. Abandonaram-no ali amarrado e voltaram para o seu senhor. Ora, os israelitas que desciam de Betúlia encontraram-no
e, soltando-o, levaram-no para a cidade. Puseram-no no meio do povo e perguntaram-lhe o motivo por que os assírios o deixaram amarrado. Naquele tempo, Betúlia era governada por Osias, filho de Micas, da tribo de Simeão, e por Carme, também chamado Gotoniel. Estando no meio dos anciãos e em presença de todo o povo, Aquior contou tudo o que tinha respondido quando Holofernes o interrogara, e como a gente de Holofernes quis matá-lo, por ele ter falado assim. E como Holofernes, encolerizado, ordenara que ele fosse por esse motivo entregue aos israelitas, a fim de que, após a vitória sobre eles, ele fizesse perecer também Aquior com diversos suplícios, porque ele dissera que o Deus do céu era o defensor de Israel. Após essa narração de Aquior, todo o povo se prostrou com o rosto por terra. Em adoração diante do Senhor, e todos, unidos de coração, oraram ao Senhor com gemidos e prantos. Senhor, disseram eles, Deus do céu e da terra, vede o seu orgulho e olhai para a nossa humilhação. Lançai os vossos olhos sobre os nossos fiéis. Mostrai que não abandonais aqueles que confiam em vós, mas que humilhais os que presumem de si mesmos e se gloriam do seu poder. Acabada a lamentação e terminada a prece do povo, que durou um dia todo, encorajaram Aquior, dizendo: O Deus de nossos pais, cujo poder proclamaste, te concederá a recompensa de veres tu a ruína deles. Quando o Senhor nosso Deus tiver livrado os seus servos, que ele esteja também contigo no meio de nós, a fim de que tu vivas, tu e os teus, conosco, como for do seu agrado. Então Osias, despedida a assembleia, recebeu Aquior em sua casa e ofereceu-lhe uma grande ceia. E foram convidados a ela todos os anciãos, pois já tinham terminado o jejum e comeram juntos alegremente. Depois foi convocado todo o povo, e oraram durante toda a noite no lugar onde estavam reunidos, pedindo socorro ao Deus de Israel. Vitória do povo judeu, 7-16. Cerco de Betúlia. No dia seguinte, Holofernes ordenou às suas tropas que tomassem de assalto Betúlia. Havia 170.000 soldados de infantaria e 12.000 cavaleiros, até os homens de armas que tinham aprisionado e dos jovens que tinha levado das províncias e das cidades. Prepararam-se todos para combater contra os israelitas e partiram pela encosta da montanha até o cume que olha para Dotaim, desde o lugar chamado Belbaima até Quianon, que está de fronte a Esdrelão. Quando os israelitas viram aquela multidão, prostraram-se por terra e cobriram de cinzas as suas cabeças, orando em comum ao Deus de Israel para que fizesse misericórdia ao seu povo. Tomando então as suas armas de guerra, postaram-se nos lugares em que caminhos estreitos conduziam às passagens entre os montes, e ali montaram guarda noite e dia. Entretanto, ao fazer uma ronda pelos arredores, Holofernes descobriu ao sul da cidade a fonte que a abastecia por meio de um aqueduto e mandou cortá-lo. Havia, entretanto, não longe dos muros, algumas fontes onde iam furtivamente os sitiados buscar água, mais para aliviar um pouco a sede que para beber. Então, os amonitas e os moabitas foram dizer a Holofernes: os israelitas não confiam nem nas lanças, nem nas flechas, mas são defendidos pelas montanhas, e sua verdadeira força são as colinas escarpadas. Para que possas vencê-los sem combate, põe guardas às fontes, para não buscarem água ali, e o matarei sem golpes de espada, ou pelo menos esgotados pela sede. E entregarão a cidade, a qual, por estar sitiada nas montanhas, julgavam inexpugnável.
Essa sugestão agradou a Holofernes e aos seus oficiais, e ele mandou que cada fonte fosse vigiada por um contingente de 100 homens. Passados 20 dias de guarda, secaram-se as fontes e os poços de Betúlia, e os habitantes que recebiam cotidianamente a sua medida de água não a tiveram mais, nem sequer para um dia. Então, reuniram-se todos os homens, mulheres, jovens e crianças ao redor de Josias e disseram-lhe a uma voz: Deus seja juiz entre nós e ti, pois, recusando negociar a paz com os assírios, atraíste a desgraça sobre nós, e por isso entregou-nos Deus nas suas mãos. Também por isso não há quem nos socorra, estando nós aos seus olhos esgotados pela sede. Agora, pois, reúne todos os que estão na cidade, e entreguemo-nos espontaneamente aos homens de Holofernes. É melhor que bendigamos a Deus no cativeiro vivos do que morrer vergonhosamente diante de todos os homens, vendo morrer sobre nossos olhos nossas mulheres e nossos filhos. O céu e a terra nos são testemunhas, assim como o Deus de nossos pais, que toma vingança de nossos pecados, entrega sem demora a cidade ao exército de Holofernes, para que o fio de espada abrevie o nosso fim, retardado pelo ardor da sede. Tendo ele assim falado, levantou-se um grande pranto, e gritos lancinantes na assembleia, e sua voz elevou-se para Deus durante várias horas. Pecamos, diziam eles, nós e nossos pais cometemos a injustiça e a iniquidade. Vós que sois bom, tende piedade de nós, ou então que vossos castigos tomem vingança de nossas iniquidades. Mas não entregueis aos que vos invocam a um povo que não vos conhece, para que não se diga entre os pagãos, onde está o seu Deus? Fatigados, enfim, de gritar e de chorar, eles se calaram. Osias levantou-se então, banhado em lágrimas. Coragem, meus irmãos, disse ele. Esperemos ainda 5 dias a misericórdia do Senhor. Talvez se aplaque a sua cólera e dê glória ao seu nome. Entretanto, se depois de 5 dias não nos chegar socorro algum, faremos o que propusestes. Intervenção de Judite. Ora, tudo isso chegou aos ouvidos de Judite, viúva, filha de Merari, filho de Ox, filho de José, filho de Osiel, filho de Euquias, filho de Ananias, filho de Gideão, filho de Rafaim, filho de Aquitobe, filho de Elias, filho de Elcias, filho de Eliabe, filho de Natanael, filho de Salamiel, filho de Surizadai, filho de Israel. O marido de Judite chamava-se Manassés, e morrera no tempo da colheita da cevada, ferido de insolação, quando fiscalizava os ceifadores que ligavam os feixes no campo. Ele morrera em Betúlia, sua cidade, e fora enterrado com seus pais. Judite ficara viúva havia 3 anos e meio. Ela havia feito no andar superior de sua casa um quarto reservado para si, no qual se conservava retirada com suas criadas. Trazia um cilício sobre os rins e jejuava todos os dias, exceto nos sábados. Nas luas novas e nas festas do povo israelita, ela jejuava. Era extremamente bela e seu marido tinha-lhe deixado ouro, prata, numerosos criados e domínios cheios de rebanhos, de bois e de ovelhas. Era muito estimada por todos, porque tinha grande temor a Deus. Não havia ninguém que falasse mal a seu respeito. Sabendo, pois, que Osias tinha prometido entregar a cidade dentro de 5 dias, mandou alguém chamar os anciãos de Cabres e Carmes, e estes vieram ter com ela. Quando chegaram, disse-lhes: Como é possível que Osias tenha consentido em entregar a cidade aos assírios dentro de 5 dias, se não nos chegar socorro? Quem sois vós para provocar o Senhor? Não é esse o meio de atrair a sua misericórdia, mas antes o de excitar a sua cólera e acender o seu furor. Vós impusestes ao Senhor um prazo para exercer a sua misericórdia, e fixaste-lhe um dia ao vosso arbítrio. Mas o Senhor é paciente. Façamos, pois, penitência por isso,
e peçamos-lhe perdão com lágrimas nos olhos, pois Deus não ameaça como os homens, e não se deixa arrastar como eles, a violência e a cólera. Humilhemo-nos diante dele e prestemos-lhe nosso culto com espírito de humildade. Roguemos ao Senhor com lágrimas que nos conceda a sua misericórdia, como lhe aprouver, para que, assim como se perturbou o nosso coração com orgulho de nossos inimigos, do mesmo modo encontremos glória em nossa humilhação. Nós não imitamos os pecados de nossos pais, abandonando Deus para adorar divindades estranhas. Por esse crime foram entregues à espada, a pilhagem e o desprezo de seus inimigos. Nós, porém, não admitimos outro Deus fora dele. Esperamos com humildade a sua consolação, e ele vingará o nosso sangue dos males que nos causam nossos inimigos. Ele humilhará toda a nação que se levantar contra nós, o Senhor, nosso Deus, as cobrirá de vergonha. Agora, meus irmãos, já que sois os anciãos do povo de Deus e que sua vida depende de nós, reanimai-os. Reanimai os seus corações com vossas palavras, para que eles se lembrem de que nossos pais foram tentados, a fim de que se verificasse se eles serviam verdadeiramente ao seu Deus. Que eles se lembrem de como nosso pai Abraão foi provado e de como passou por múltiplas tribulações para se tornar o amigo de Deus. Que também se lembrem a quantas provas Isaque foi submetido e de tudo o que aconteceu a Jacó na Mesopotâmia da Síria, quando apacentava os rebanhos de Labão, irmão de sua mãe. Todos aqueles que agradaram a Deus permaneceram fiéis, apesar de muitas tribulações. Aqueles, porém, que não aceitaram essas provações no temor ao Senhor e se impacientaram, murmurando contra ele, foram feridos pelo exterminador e pereceram pelas serpentes. Por isso, não nos irritemos por causa do que sofremos. Consideremos que esses tormentos são menos graves que nossos pecados, e que esses flagelos com que o Senhor nos castiga, como escravos, foram-nos mandados para nossa emenda, e não para nossa perdição. Osias e os anciãos responderam-lhe: tudo o que disseste é verdade. Nada há repreensível em tuas palavras. Roga, pois, a Deus por nós, porque és mulher santa e piedosa. Judite respondeu-lhes: se reconheceis que o que eu vos disse vem de Deus, examinai, e sem igualmente dele, o que eu resolvi fazer, e orai para que Deus me ajude a realizar o meu desígnio. Ficai esta noite à porta, e eu sairei com minha criada. Orai então para que, como vós o dissestes, o Senhor olhe para o seu povo de Israel dentro de 5 dias. Mas não quero que procureis saber o que eu vou fazer, enquanto eu mesma não voltar para vos avisar. Não se faça outra coisa que rogar por mim ao Senhor nosso Deus. Osias, o príncipe de Judá, respondeu-lhe: vai em paz, e que o Senhor te ajude a tomar a vingança de nossos inimigos. E retiraram-se. Oração de Judite. Tendo eles partido, Judite entrou em seu oratório, pôs o seu cilício, cobriu a cabeça com cinzas e, prostrando-se diante do Senhor, orou, dizendo: Senhor, Deus de meu pai Simeão, a quem destes uma espada para se vingar dos estrangeiros que... Senhor, Deus de meu pai Simeão, a quem destes uma espada para se vingar dos estrangeiros que, arrastados pela paixão, violaram uma virgem, descobrindo-lhe vergonhosamente a nudez. Que entregaste suas mulheres à rapina, suas filhas ao cativeiro e todos os seus despojos em partilha aos nossos servos, que ardiam de zelo ao vosso serviço. Vinde, eu vos peço ao Senhor meu Deus, e socorrei esta viúva. Vós dispusestes os acontecimentos do passado, determinastes
que uns sucedessem a outros, e nada aconteceu, sem que vós o quisesseis. Todos os vossos caminhos são previamente escolhidos, e os vossos juízos são marcados por vossa providência. Olhai agora para o acampamento dos assírios, como vos dignastes outrora olhar para os dos egípcios, quando corriam armados atrás dos vossos servos, fiando-se nos seus carros, nos seus cavaleiros e na multidão dos seus combatentes. Bastou um vosso olhar sobre o seu acampamento para paralisá-lo nas trevas. O abismo reteve os seus pés, e as águas submergiram-nos. Senhor, que o mesmo aconteça a esses que confiam no seu número, nos seus carros, nos seus dardos, nos seus escudos, nas suas flechas, e que são orgulhosos de suas lanças. Eles ignoram que vós sois o nosso Deus, vós que desde todo o tempo sabeis deter as guerras, e que vosso nome é o Senhor. Levantai o vosso braço, como nos tempos antigos, e quebrai o seu poder com a vossa força. Caia diante de vossa cólera o poder daqueles que prometeram a si próprios violar o vosso santuário, profanar o tabernáculo de vosso nome e derrubar com um golpe de espada os cornos de vosso altar. Fazei, Senhor, que o orgulho desse homem seja cortado com a sua própria espada, seja ele preso no laço de seus olhos fixos em mim, e fere-o com as doces palavras de meus lábios. Dai firmeza ao meu coração para o desprezar e coragem para o abater. Isso será para o vosso nome uma glória digna de memória, tendo derrubado a mão de uma mulher. Não é na multidão, Senhor, que está o vosso poder, nem vos comprazeis na força dos cavalos. Os soberbos nunca vos agradam, mas sempre vos foram aceitas as preces dos mansos e humildes. Deus do céu, Criador das águas e Senhor de toda a criação, ouve uma pobre suplicante que só confia em vossa misericórdia. Lembrai-vos, Senhor, de vossa promessa, inspirai as palavras de minha boca e dai firmeza à resolução do meu coração, para que a vossa casa vos permaneça, para sempre, consagrada, e que todos os povos reconheçam que só vós sois Deus e que não há outro fora de vós. Judite na tenda de Holofernes. Quando acabou de orar ao Senhor, levantou-se do lugar onde estava prostrada diante do Senhor, chamou a sua criada, desceu à sua casa, tirou o cilício e despiu suas vestes de viúva. Lavou-se e ungiu-se de mirra preciosa, arranjou o cabelo e pôs um diadema. Vestiu-se como para uma festa, calçou as sandálias, pôs os braceletes, o colar, os brincos, os anéis e todos os seus enfeites. O Senhor aumentou-lhe a beleza, porque tudo aquilo procedia, não de uma paixão má, mas de sua virtude. Por isso, o Senhor deu-lhe uma tal formosura, que apareceu aos olhos de todos com um encanto incomparável. Fez que sua criada levasse um odre de vinho, uma garrafa de óleo, grãos torrados, figos secos, pão e queijo, e partiu. Chegando à porta de Betúlia, encontraram Osias e os anciãos da cidade, Cabris e Carmis. Vendo-a, ficaram cheios de admiração diante de sua beleza. Sem lhe perguntar coisa alguma, deixaram-na passar e disseram-lhe: que o Deus de nossos pais te dê a sua graça, e fortifique a resolução do teu coração, para que sejas a glória de Jerusalém, e o teu nome figure no número dos santos e dos justos. Todos aqui está, todos que ali estavam, disseram a uma só voz: assim seja, assim seja. E Judite passou a porta com sua criada, orando ao Senhor. Ao raiar do dia, quando ela descia pela montanha, eis que veio ao seu encontro uma patrulha dos assírios e a deteve. De onde vens? Perguntaram-lhe. E para onde vais? Ela respondeu: sou uma israelita. Fugi do meio deles, porque estão para ser entregues a vós como presas. Por isso, pensei comigo mesma: irei apresentar-me ao rei
Irei apresentar-me ao príncipe Holofernes para revelar-lhe seus segredos e indicar-lhe um caminho por onde poderá tomar, sem perder um homem sequer do seu exército. Ouvindo essas palavras, os homens olharam-na de frente, com os olhos deslumbrados de admiração pela sua grande beleza. E disseram-lhe: Salvaste a tua vida, porque resolvestes descer para o nosso Senhor. Podes estar certa de seres bem tratada quando lhe fores apresentada, e tu lhe hás de ganhar o coração. Levaram-no à tenda de Holofernes, declarando quem era. Mal havia ela entrado, Holofernes ficou cativo de seus olhos. Seus oficiais disseram-lhe: Quem poderia desprezar os hebreus que têm tão belas mulheres? Não são elas uma razão suficiente de lhes fazermos guerra? Judite ouviu, ou melhor, Judite viu Holofernes repousando em seu leito, sob um cortinado ornado de púrpura, ouro, esmeralda e pedras preciosas incrustadas. Ela levantou os olhos para o seu rosto e inclinou-se profundamente diante dele até o solo. Os servos de Holofernes levantaram-na por ordem do seu senhor. Então Holofernes disse-lhe: Tranquiliza-te, não temas em teu coração, pois nunca fiz mal algum a quem estivesse pronto a servir o rei Nabucodonosor. Se teu povo não me tivesse desprezado, eu não teria levantado a minha lança contra ele. Mas dize-me agora, por que os deixaste e viestes para o meio de nós? Judite respondeu-lhes: Ouve as palavras de tua serva. Porque, se seguires as palavras que vou te dizer, o Senhor chegará aos seus fins por ti. Juro por Nabucodonosor, rei da terra, e por seu poder que está nas tuas mãos, para castigo daqueles que se desviam, porque não somente contribuís para que os homens o sirvam, mas até os animais do campo lhe obedecem. A sabedoria de teu espírito é com efeito célebre em todas as nações. Todo mundo sabe que és o único e bom e poderoso em seu reino, e tua administração é louvada em todas as províncias. O que disse Aquior não é um segredo, e ninguém ignora o que ordenaste que lhe fosse feito. Porque é manifesto que nosso Deus está de tal forma ofendido pelos pecados do povo, que lhe mandou dizer por meio de seus profetas que o entregaria por causa de seus pecados. E como os israelitas sabem que ofenderam seu Deus, tu te tornastes um objeto de terror. Além disso, a fome aperta-os, e pela falta de água estão já como mortos. Chegam até a matar os seus animais para beberem o seu sangue. E mesmo as primícias consagradas ao Senhor seu Deus, que o Senhor lhes proibiu tocar, trigo, vinho e azeite, eles pensam em empregá-las e querem, assim, comer aquilo que não lhes é permitido, nem tocar com as mãos. Procedendo assim, é certo que serão entregues à ruína. E eu, tua serva, que sei de tudo isso, fugi do meio deles, e o Senhor mandou-me a ti para dizer-te essas coisas. Porque tua serva teme a Deus, mesmo junto de ti, e ela sairá do acampamento para orar a Deus. Ele me dirá quando vai puni-los pelos seus pecados, e eu virei dizer-te: então vou te levar até o coração de Jerusalém, e encontrarás todo o povo de Israel como um rebanho de ovelhas sem pastor, e não haverá sequer um cão para ladrar contra isto. Isto me foi dito pela providência divina, e como Deus está irritado contra eles, fui enviada para te anunciar. Holofernes e seus servos alegraram-se com esse discurso e admiraram a sabedoria de Judite, dizendo uns aos outros: Não há sobre a terra mulher semelhante a esta no valor, na beleza e na sabedoria de suas palavras. Holofernes disse-lhe: Deus fez muito bem em te mandar-te antes do teu povo, a fim de que possas entregá-lo nas nossas mãos. Teu plano é bom. Se teu Deus fizer isso por mim,
ele será também o meu Deus, e tu serás grande na casa de Nabucodonosor, e o teu nome será célebre em toda a terra. Mandou então que introduzissem onde estavam os seus tesouros. Mandou então que a introduzissem onde estavam os seus tesouros, ordenando-lhe que ficasse ali. E regulou o que se lhe devia dar de sua mesa. Judite respondeu-lhe: Não posso agora comer do que me mandaste servir, para não cometer infração contra a lei. Comerei do que trouxe comigo. Holofernes disse-lhe: E quando acabarem as provisões que trouxeste contigo, que poderemos fazer por ti? Pela tua vida, meu senhor, replicou Judite, juro que tua serva não gastará todas as suas provisões antes que Deus realize pela minha mão o que resolvi fazer. Os escravos de Holofernes introduziram-na então na tenda que ele tinha designado. Ali entrando, Judite pediu que lhe fosse permitido sair à noite e antes do amanhecer, para fazer suas devoções e orar ao Senhor. Holofernes ordenou aos seus escravos que a deixassem sair e entrar como quisesse, durante 3 dias, para adorar o seu Deus. Cada noite, ela saía ao vale de Betúlia e fazia as suas abluções numa fonte. Ao voltar, rogava ao Senhor Deus de Israel que lhe dirigisse os passos para a libertação de seu povo. Entrava em seguida na sua tenda e ali permanecia pura, até que tomava sua refeição pela tarde. Banquete e morte de Holofernes. No 4º dia, Holofernes deu um banquete aos seus oficiais e disse a Vagão, seu eunuco: Vê se persuades a essa judia que consinta espontaneamente em tornar-se minha concubina. Entre os assírios, era coisa vergonhosa que uma mulher zombasse de um homem, retirando-se, sem se ter dado a ele. Vagal foi ter com Judite e disse-lhe: Não tema, a boa jovem, entrar na presença de meu senhor. Seria para ele uma honra comer em sua companhia e beber vinho alegremente. Quem sou eu, respondeu ela, para opor-me ao meu senhor? Farei tudo o que parecer bom e melhor aos seus olhos. O que mais lhe agradar, isso será também para mim o melhor durante toda a minha vida. Ela levantou-se e, trajada com um requinte, apresentou-se diante dele. O coração de Holofernes agitou-se, porque ardia de paixão por ela. Come e bebe alegremente, disse-lhe ele, pois encontrastes graça aos meus olhos. Ao que respondeu Judite: Eu beberei, Senhor, porque nunca em minha vida me senti tão engrandecida como hoje. Mas ela tomou e comeu do que a sua serva lhe tinha preparado e bebeu com ele. Holofernes alegrou-se grandemente por tê-la junto dele. Bebeu vinho como nunca tinha bebido. Anoiteceu. Os oficiais apressaram-se em voltar aos seus aposentos. Vagal fechou as portas do quarto e foi-se. Estavam todos embriagados pelo vinho. Judite ficou só no seu quarto, enquanto Holofernes repousava em seu leito, mergulhado em vinho. Judite ordenou a sua serva que ficasse do lado de fora do quarto, vigiando. De pé ao lado do leito, movendo-se em silêncio os lábios, ela orou com lágrimas a Deus, dizendo: Senhor, Deus de Israel, dai-me força. Olhai agora o que vão fazer minhas mãos, a fim de que, segundo a vossa promessa, levanteis a vossa cidade de Jerusalém, e eu realize o que acreditei ser possível graças a vós. Dizendo essas palavras, aproximou-se da coluna que estava à cabeceira do leito e tomou a espada que ali estava pendurada. Desembainhou-a e, tomando os cabelos de Holofernes, disse: Senhor, dai-me força neste momento. Feriu 2 vezes na nuca e decepou-lhe a cabeça. Desprendeu em seguida o cortinado das colunas e rolou por terra o corpo mutilado. Feito isso, saiu e deu à sua serva a cabeça de Holofernes, para que o colocasse dentro da sacola de provisões. Depois saíram ambas, como de costume,
como se fossem para a oração. Atravessaram o acampamento, contornaram o vale e chegaram às portas da cidade. Volta de Judite. De longe, Judite gritou aos guardas das portas: Abre a porta, porque Deus está conosco. Ele manifestou o seu poder em favor de Israel. Ouvindo estas palavras, os homens chamaram os anciãos da cidade. Toda a população correu para ela, desde o menor até o maior, porque não esperavam mais que ela voltasse. Juntaram-se todos ao redor dela, com tochas acesas. Judite, subindo ao lugar mais alto, pediu que se fizesse silêncio. Todos se calaram. Louvai ao Senhor, nosso Deus, disse ela, que não abandonou os que puseram nele a sua esperança, e que cumpriu pelas mãos de sua serva a sua promessa de misericórdia à casa de Israel. Esta noite, ele matou por minha mão o inimigo de seu povo. Então, tirando da sacola a cabeça de Holofernes, mostrou-a e disse-lhe: Eis a cabeça de Holofernes, marechal do exército assírio. Eis também o cortinado do baldaquino, onde se achava deitado, ébrio a cair, quando o Senhor nosso Deus o feriu pela mão de uma mulher. Mas juro-vos, pelo mesmo Senhor, que o seu anjo me protegeu, tanto ao partir como ao demorar-me lá, e como ao voltar, e o Senhor não permitiu que sua serva fosse manchada. Ele reconduziu minha voz, livre de toda a mancha de pecado, cheia de alegria por sua vitória. Pela minha salvação e pela vossa libertação. Dá-lhe glória a todos vós, porque é bom, porque a sua misericórdia é eterna. Então, todos, adorando o Senhor, disseram a Judite: O Senhor te abençoou com o seu poder, porque ele, por ti, aniquilou os nossos inimigos. Osias, príncipe do povo de Israel, acrescentou: Minha filha, tu és bendita do Senhor, Deus Altíssimo, mais que todas as mulheres da terra. Bendito seja o Senhor, Criador do céu e da terra, que te guiou para cortar a cabeça de nosso maior inimigo. Ele deu neste dia tanta glória ao seu nome, que nunca o teu louvor cessará de ser celebrado pelos homens, que se lembrarão eternamente do poder do Senhor. Ante os sofrimentos e a angústia de teu povo, não poupastes a tua vida, mas salvaste-nos da ruína, em presença de nosso Deus. E todo o povo respondeu: Assim seja. Assim seja. Mandaram então vir Aquior, e Judite disse-lhe: O Deus de Israel, de quem testemunhaste, que toma vingança dos seus inimigos, cortou esta noite por minha mão a cabeça de todos os infiéis. Para provar-te que assim é, eis a cabeça de Holofernes, que na insolência de seu orgulho desprezava o Deus de Israel e te ameaçava de morte, dizendo: Quando o povo de Israel for vencido, mandarei passar-te a fio de espada. Vendo a cabeça de Holofernes, Aquior foi tomado de pavor e caiu com o rosto por terra, sem sentidos. Quando recobrou os sentidos e voltou a si, jogou-se aos pés de Judite, em sinal de reverência, e disse: Sê bendita de teu Deus em todas as tendas de Jacó, porque o Deus de Israel será glorificado por causa de ti entre todas as nações que ouvirem o teu nome. Surpresa e derrota dos assírios. Então Judite disse a todo o povo: Ouve-me, irmãos, pendura esta cabeça no alto de vossas muralhas. Quando o sol se levantar, tome cada um as suas armas e sai com ímpeto, não para descerdes simplesmente até o vale, como para atacá-los. Será necessário que as sentinelas corram a acordar o seu general para o combate. Quando os seus chefes tiverem corrido à tenda de Holofernes e o encontrarem decapitado,
jazendo o seu próprio sangue, serão tomados de pavor. E quando os virdes fugir, persegue-os destemidamente, porque o Senhor os esmagará sobre os vossos pés. Então, Aquior, vendo o poder que manifestara o Deus de Israel, abandonou o culto pagão, creu em Deus, circuncidou-se e foi incorporado ao povo de Israel, assim como toda a sua descendência até o dia de hoje. Logo que raiou o dia, penduraram nas muralhas a cabeça de Holofernes. Cada um tomou as suas armas e saíram fazendo um grande alarido e soltando gritos agudos. Vendo isso, correram as sentinelas à tenda de Holofernes. Os que estavam na tenda vieram ver e fizeram grande barulho à porta do quarto para despertá-lo, e aumentavam cada vez mais o tumulto para que Holofernes acordasse com ruído, sem que houvesse necessidade de entrar para acordá-lo, porque ninguém ousava bater na porta, nem entrar no quarto do marechal dos assírios. Mas chegando os generais com os tributos e com todos os oficiais do exército do rei dos assírios, ordenaram aos camareiros: entrai e despertai-o, porque os ratos saíram de seus buracos e se atrevem a nos provocar ao combate. Então, Vagal, entrando no quarto, parou diante da cortina e bateu com as mãos, porque supunha que ele dormia com Judite. Aplicando, porém, os ouvidos e não percebendo movimento algum de um homem que dorme, aproximou-se da cortina e a levantou. À vista do cadáver de Holofernes decapitado, que jazia por terra num charco de sangue, soltou um grito forte, rompeu em lágrimas e rasgou as suas vestes. Entrou então na tenda de Judite e não a encontrou. Correu para fora e disse ao povo: uma judia pôs a confusão na casa do rei Nabucodonosor. Holofernes jaz ali caído por terra, e a sua cabeça não está com o corpo. Ouvindo estas palavras, todos os oficiais do exército assírio rasgaram suas vestes. Um terror e um espanto extremos os invadiram e os seus espíritos ficaram completamente desorientados. Um clamor indescritível levantou-se no acampamento. Quando todo o exército soube que Holofernes tinha sido decapitado, perdeu a razão e o conselho. Agitados pelo espanto e pelo terror, buscaram a salvação na fuga. Sem trocar uma palavra sequer com o seu vizinho, com a cabeça baixa, deixando tudo, fugiram pelas planícies e pelos montes, procurando escapar aos hebreus, pois ouviam que vinham armados sobre eles. Os israelitas, vendo-os fugir, perseguiram-nos. Desceram as encostas atrás deles, tocando a trombeta e soltando grandes gritos. E como os assírios iam fugindo desordenadamente, os israelitas que os perseguiam juntos, formados em batalhão, destroçavam todos os que podiam atingir. Osias mandou mensageiros a todas as cidades e províncias de Israel. Assim, cada localidade e cada cidade armou o melhor de sua juventude e a enviou contra os assírios, e perseguiram-nos à ponta de espada até a sua fronteira mais afastada. Entretanto, os que tinham ficado em Betúlia entraram no acampamento dos assírios e levaram um enorme despojo, deixado pelo inimigo em sua fuga. Enfim, aqueles que voltaram vitoriosos para Betúlia trouxeram consigo tudo o que pertencera aos assírios: um numeroso rebanho, grande quantidade de material e de animais de carga. E assim todos, desde o maior até o menor, se enriqueceram com seus despojos. Alegria da vitória. Veio então de Jerusalém a Betúlia o sumo sacerdote Joaquim com todos os anciãos para ver Judite. Quando ela lhes veio ao encontro, abençoaram-na todos uma só vez, dizendo: Tu és a glória de Jerusalém, tu és a alegria de Israel, tu és a honra de nosso povo. Deste prova de alma viril e coração valente.
Amaste a castidade e não quiseste, depois da morte de teu marido, conhecer outro homem. Então o Senhor te fortaleceu, e por isso serás eternamente bendita. Ao que todo o povo respondeu: assim seja, assim seja. 30 dias mal bastaram ao povo de Israel para recolher os despojos dos assírios. Tudo o que se soube ter pertencido a Holofernes, o povo deu a Judite: ouro, prata, vestes, pedras preciosas e outros objetos. Todo o povo entregou-se a grandes festas, com as mulheres, com as jovens e com os jovens, ao som de harpas e cítaras. Cântico de Judite. E Judite expressou-se nestes termos: entoai um cântico ao meu Deus com tamborins, cantai ao Senhor com símbolos. Entoai-lhe salmos e louvores, exaltai e invocai o seu nome. Porque é um Deus que extermina guerras, Senhor é o seu nome. Acampou no meio do povo e me livrou da mão de todos os meus inimigos. Assur veio das montanhas do norte, veio com imensa tropa de guerreiros, multidão de encher os vales, cavalaria de cobrir morros inteiros. Ameaçou incendiar a minha terra. Passar meus jovens a fio de espada e esmagar minhas criancinhas, levar embora meus filhos e minhas filhas ao cativeiro. O Senhor onipotente os rechaçou por mão de uma mulher. Seu caudilho foi derrotado, não por jovens, foi ferido, não por filhos de titãs, vencido, não por gigantes enormes. Foi Judite, filha de Merari, quem o paralisou com a formosura de seu rosto. Despiu o seu vestido de viúva para a consolação dos que sofriam em Israel. Ungiu o rosto com essência perfumada, cingiu os cabelos com um diadema e vestiu um vestido de linho para o seduzir. Suas sandálias arrebataram-lhe os olhos, sua beleza extasiou-lhe a alma e a espada lhe decepou a nuca. Os persas tremeram com a sua audácia, os medos se acovardaram perante sua ousadia. Então os humildes gritaram e eles tremeram, espavoridos. Os fracos do meu povo clamaram, e eles foram tomados de espanto ao estrépito das vozes. Deitaram a fugir. Filhos de jovens, mães os transpassaram, e como os meninos fugitivos, os feriram. Ei-los derrotados na batalha do meu Senhor, cantarei a Deus um cântico novo. Senhor, sois grande e glorioso, de admirável poder, invencível. Todas as criaturas vos rendam homenagem, porque, com uma só palavra, fizeste todas as coisas. Enviaste o vosso Espírito e foram criadas, e nada pôde resistir à sua voz. Podem abalar-se montanhas e águas, rochedos derreter-se, como cera diante de vossa face. Para aqueles que vos temem, sereis sempre propício. Bem pouca coisa é o sacrifício de suave fragrância, é como nada a gorda carne dos sacrifícios. Quem teme ao Senhor, este é grande, para sempre. Ai das nações que se insurgirem contra o meu povo. No dia do juízo, as punirá o Senhor Todo-Poderoso, entregará suas carnes aos vermes, e ao fogo, e hão de chorar eterna dor. Conclusão. Depois dessa vitória, todo o povo foi a Jerusalém para adorar o Senhor. Purificaram-se e todos ofereceram seus holocaustos, cumprindo seus votos e suas promessas. Judite ofereceu todas as armas de Holofernes recebidas do povo e o cortinado que ela mesma tinha tirado do leito de Holofernes para que servisse de anátema, de esquecimento. O povo alegrou-se grandemente diante do santuário, e o regozijo dessa vitória foi celebrado com Judite durante 3 meses. Terminada a festa, cada um voltou para sua casa. Judite, que tinha grande crédito em Betúlia, adquiriu ainda maior renome em todo o país de Israel.
A coragem juntava a castidade, de tal sorte que nunca em toda a sua vida conheceu outro homem, desde que morreu Manassés, seu marido. Nos dias de festa, aparecia em público com todos os seus adornos. Ela viveu 105 anos na casa de seu marido. Deu liberdade à sua escrava. Morreu e foi sepultada em Betúlia, junto de seu marido. Todo o povo a chorou durante 7 dias. Em todos os dias de sua vida e muitos anos depois de sua morte, não houve quem perturbasse a paz de Israel. O aniversário de sua vitória foi posto pelos hebreus no número dos dias santos e ainda hoje é celebrado pelos judeus.